Ele cruzou a fronteira, escondido na carroceria de um caminhão, com a roupa do corpo e um sonho no peito. Chegou aos Estados Unidos sem documentos, sem dinheiro, sem ninguém. Passou a viver nas sombras, limpando banheiros, lavando pratos, carregando sacos de cimento. Sofreu humilhações, foi tratado como lixo, ouviu ofensas calado. Dormia em quartos divididos com medo de cada batida na porta. Luiz era só mais um imigrante ilegal tentando sobreviver. Mas numa noite escura, em uma estrada vazia, o improvável aconteceu. Uma Ferrari parada no acostamento, um milionário em apuros. E um homem invisível prestes a mudar sua história com um simples gesto de ajuda. Essa é a história de um brasileiro que saiu do anonimato para se tornar símbolo de superação em terras estrangeiras. Uma história cheia de dor, luta, esperança e reviravoltas que você não vai acreditar. Fique até o fim, porque quando você conhecer Luiz, vai entender que nenhum sonho é pequeno demais. E nenhum começo é humilde demais para mudar tudo. O despertador tocou às 4h45 da manhã. Luiz abriu os olhos devagar, sentindo o corpo ainda pesado da noite anterior. Estava frio no pequeno quarto que dividia com mais 2 brasileiros em uma casa caindo aos pedaços na periferia de Newark, Nova Jersey. As paredes estavam mofadas e os colchões no chão cheiravam a umidade. Do lado de fora, o barulho constante dos trens passava como um lembrete cruel. A América dos sonhos era, para ele, um pesadelo silencioso. Levantou-se com cuidado para não acordar os colegas. Lavou o rosto com a água gelada da pia do banheiro comunitário e vestiu sua roupa de trabalho. Um uniforme manchado de gordura, com o nome do restaurante costurado no bolso. Joe's Burger Shack. Luiz era ilegal. Vivia à margem, sem documentos, sem direitos. Seus dias eram uma sequência de humilhações e cansaço. Trabalhava como lavador de pratos durante o dia, limpava escritórios à noite e, nos fins de semana, entregava comida em uma bicicleta emprestada. Era invisível. Para os americanos, era apenas mais um imigrante sujo que roubava empregos. Na cozinha do Joe's, o vapor quente da pia queimava seu rosto enquanto ele esfregava pratos engordurados. O gerente, um homem jovem e arrogante chamado Kyle, vivia encontrando motivos para gritar com ele. Ei, Luiz, rápido com isso, caramba! Quer ser demitido? Luiz apenas baixava a cabeça. Sabia que se reclamasse, seria dispensado na hora. E sem seguro, sem proteção, sem ninguém por ele, cada centavo era vital. Depois do expediente, ele pedalava quilômetros até um pequeno prédio comercial onde limpava banheiros e corredores. O zelador americano que coordenava a equipe mal olhava no rosto. Banheiro do segundo andar tá um nojo. Se vira aí, brasileiro, disse, jogando as chaves com desdém. Luiz respirou fundo e seguiu com o balde e o pano de chão. Enquanto esfregava os azulejos, lembrava do passado no Brasil. Tinha uma pequena oficina em Belo Horizonte, era respeitado, tinha clientes fixos, fazia o que amava. Mas uma crise financeira e dívidas o obrigaram a largar tudo e buscar uma vida melhor nos Estados Unidos. Só que aqui ele não era ninguém. À meia-noite, Luiz saiu do prédio com os ombros caídos. O frio era cortante, seus dedos estavam rachados, as costas doíam e o estômago roncava. Havia comido apenas um pão velho e um café fraco o dia todo. Pegou sua bicicleta velha, amarrada com uma corda no poste, e começou o caminho de volta. As ruas estavam desertas, iluminadas apenas pelos postes amarelados. No silêncio da madrugada, ele chorou. Silenciosamente, sem lágrimas escandalosas, apenas um desabafo mudo que escorria pelo rosto cansado. Foi então que viu, à frente na estrada, um carro de luxo parado no acostamento. Uma Ferrari vermelha com o capô levantado. Luiz reduziu a pedalada, curioso. Era uma cena improvável para aquele horário. Algo ali estava fora do lugar. Ele não sabia.
Mas aquela noite, tão igual às outras, estava prestes a mudar tudo. Claro, aqui está a nova parte 1, com foco no sofrimento de Luiz como imigrante ilegal e seus subempregos, como você pediu. Parte 1. Sombras do sonho. Americano O Despertador tocou às 4h45 da manhã. Luiz abriu os olhos devagar, sentindo o corpo ainda pesado da noite anterior. Estava frio no pequeno quarto que dividia com mais 2 brasileiros em uma casa caindo aos pedaços na periferia de Newark, Nova Jersey. As paredes estavam mofadas e os colchões no chão cheiravam a umidade. Do lado de fora, o barulho constante dos trens passava como um lembrete cruel. A América dos sonhos era, para ele, um pesadelo silencioso. Levantou-se com cuidado para não acordar os colegas. Lavou o rosto com a água gelada da pia do banheiro comunitário e vestiu sua roupa de trabalho. Um uniforme manchado de gordura, com o nome do restaurante costurado no bolso. Joe's Burger Shack. Luiz era ilegal. Vivia à margem, sem documentos, sem direitos. Seus dias eram uma sequência de humilhações e cansaço. Trabalhava como lavador de pratos durante o dia, limpava escritórios à noite e, nos fins de semana, entregava comida em uma bicicleta emprestada. Era invisível. Para os americanos, era apenas mais um imigrante sujo que roubava empregos. Na cozinha do Joe's, o vapor quente da pia queimava seu rosto enquanto ele esfregava pratos engordurados. O gerente, um homem jovem e arrogante chamado Kyle, vivia encontrando motivos para gritar com ele. Ei, Luiz, rápido com isso, caramba! Quer ser demitido? Luiz apenas baixava a cabeça. Sabia que se reclamasse, seria dispensado na hora. E sem seguro, sem proteção, sem ninguém por ele, cada centavo era vital. Depois do expediente, ele pedalava quilômetros até um pequeno prédio comercial onde limpava banheiros e corredores. O zelador americano que coordenava a equipe mal olhava no rosto. Banheiro do segundo andar tá um nojo. Se vira aí, brasileiro, disse, jogando as chaves com desdém. Luiz respirou fundo e seguiu com o balde e o pano de chão. Enquanto esfregava os azulejos, lembrava do passado no Brasil. Tinha uma pequena oficina em Belo Horizonte, era respeitado, tinha clientes fixos, fazia o que amava. Mas uma crise financeira e dívidas o obrigaram a largar tudo e buscar uma vida melhor nos Estados Unidos. Só que aqui ele não era ninguém. À meia-noite, Luiz saiu do prédio com os ombros caídos. O frio era cortante, seus dedos estavam rachados, as costas doíam e o estômago roncava. Havia comido apenas um pão velho e um café fraco o dia todo. Pegou sua bicicleta velha, amarrada com uma corda no poste, e começou o caminho de volta. As ruas estavam desertas, iluminadas apenas pelos postes amarelados. No silêncio da madrugada, ele chorou. Silenciosamente, sem lágrimas escandalosas, apenas um desabafo mudo que escorria pelo rosto cansado. Foi então que viu, à frente, na estrada, um carro de luxo parado no acostamento. Uma Ferrari vermelha, com o capô levantado. Luiz reduziu a pedalada, curioso. Era uma cena improvável para aquele horário. Algo ali estava fora do lugar. Ele não sabia. Mas aquela noite, tão igual às outras, estava prestes a mudar tudo. Se estiver aprovado, posso seguir com a parte 2. Deseja que eu continue? O quarto dia da semana começou como os outros. Escuro, gelado e sem promessa de alívio. Luiz chegou em casa por volta das 2 da madrugada, depois de limpar 3 andares de escritórios comerciais no centro de Newark. Tirou os sapatos com cuidado, para não acordar os colegas, e sentou-se no colchão encostado na parede úmida. O cheiro de mofo e desinfetante barato impregnava o ambiente. O estômago reclamava, mas não havia nada para comer. Apenas um pacote de bolachas vencidas que ele vinha economizando. Comeu 2 e deitou sem cobertor, com a jaqueta velha cobrindo o peito. O sono chegou rápido, vencido pelo cansaço,
mas foi interrompido apenas 3 horas depois pelo alarme do celular. Era hora de levantar para o turno no Lava Rápido. O lugar era uma estrutura improvisada nos fundos de um posto de gasolina, gerenciada por um libanês que contratava apenas imigrantes ilegais por diárias miseráveis. Luiz lavava carros no frio, com mangueiras geladas e sabão diluído para render mais. As luvas rasgadas mal protegiam suas mãos, que estavam constantemente rachadas e feridas. "Ei, Luiz! Esse carro está cheio de manchas no vidro", gritou o supervisor, jogando um pano em sua direção. "Limpa de novo ou desconta do pagamento?" Luiz apertou os dentes. "Yes, sir", respondeu em inglês arrastado, engolindo a indignação. Estava sempre um erro longe de perder o emprego. Nunca se sentia seguro. Era como andar em uma corda bamba todos os dias. Na hora do almoço, sentou-se atrás de um container, longe da vista dos clientes. Tirou um sanduíche amassado de dentro da mochila e comeu devagar, como se aquele fosse o único momento de paz do dia. Ao seu lado, outro imigrante, um hondurenho chamado Pablo, também comia em silêncio. "Você tem filhos, Luiz?" perguntou Pablo em espanhol. Luiz fez, que não com a cabeça. "Deixei meus pais no Brasil. Vim para cá para juntar dinheiro e mandar para eles. Mas olha só para mim, não consigo nem viver direito." Pablo assentiu, solidário. "A gente vive como sombra aqui. Só existe quando alguém precisa. Depois apagam a gente." Luiz encarou as mãos feridas. Lembrou-se do tempo em que tinha sua oficina em Belo Horizonte. Lembrava com clareza dos motores importados que desmontava com amor, do cheiro de graxa e óleo, da satisfação em resolver um problema complexo. Lá tinha nome. Aqui era só o cara da limpeza, o lavador, o brasileiro. Depois do turno, ainda sujo de sabão e exausto, seguiu de bicicleta para o restaurante onde faria o segundo turno como lavador de pratos. As rodas cortavam a névoa fina da noite, e Luiz pedalava como quem não sente mais o corpo, apenas ia. Ao chegar no restaurante, mal teve tempo de respirar. O gerente lançou-lhe um olhar de desdém e apontou com a cabeça para a pia cheia de pratos. "Move-te, brasileiro. Temos uma noite cheia." Luiz caminhou até a pia. A água fervia, o vapor cobria seus olhos cansados. Enquanto mergulhava a mão na gordura acumulada, pensava se algum dia teria uma chance de viver diferente. Mas naquele momento, a única certeza era o silêncio opressor de uma vida onde ninguém queria vê-lo. O relógio marcava 1h37 da madrugada, quando Luiz encerrou o último turno da noite. As ruas estavam desertas e o frio castigava como navalhas cortando o rosto. Com a mochila nas costas e as mãos enfiadas nos bolsos da jaqueta, ele caminhava pela beira da estrada, empurrando a bicicleta que havia furado o pneu horas antes. Estava a caminho de casa, mas seu corpo implorava para deitar ali mesmo no asfalto e dormir. No horizonte, apenas o som distante de um carro se aproximando quebrava o silêncio. Os faróis cortavam a névoa, iluminando a estrada vazia. Mas, de repente, as luzes piscaram, o carro deu um solavanco e parou bruscamente no acostamento. Luiz observou curioso. Era uma Ferrari vermelha, reluzente mesmo sob a luz opaca dos postes. Uma visão surreal naquele lugar esquecido. O capô levantado e um homem de terno escuro, desesperado ao celular, completavam a cena. Luiz hesitou por um instante. Sabia que muitos americanos desconfiavam de qualquer estrangeiro, especialmente se fosse um latino, de madrugada, em uma estrada escura. Mas alguma coisa dentro dele, talvez o velho mecânico que ainda morava em sua alma, falou mais alto. Aproximou-se, devagar, levantando as mãos como quem pede paz. "Tudo bem aí, senhor? Precisa de ajuda?" O homem olhou com desconfiança. Era alto, loiro, de pele clara. Seus sapatos caros estavam sujos de barro. Estava visivelmente irritado. "O carro morreu do nada. E claro, estou sem sinal agora." "Maldição!"
disse, bufando. Você sabe alguma coisa sobre motores? Luiz assentiu, cauteloso. No Brasil, eu tinha uma oficina. Trabalhei anos com carros de luxo. Posso dar uma olhada, se me permitir. O homem observou Luiz de cima a baixo, avaliando suas roupas sujas, suas mãos ásperas, sua aparência cansada. Depois suspirou. Vai em frente, mas cuidado, isso aqui custa mais do que essa cidade inteira. Luiz se aproximou com cuidado e inclinou-se sob o capô. Os olhos atentos percorriam o motor como se reencontrasse um velho amigo. Mexeu em cabos, testou conexões, escutou o som do motor ao virar a chave. Em menos de 10 minutos, encontrou o problema. Um sensor solto, algo simples para quem conhecia bem o que fazia. Tenta agora, disse ele, saindo debaixo do capô e limpando as mãos com um pano da mochila. O homem entrou no carro, virou-a e chave e o motor rugiu como um leão acordado. O painel acendeu com perfeição. Inacreditável, murmurou saindo do carro. Como você fez isso? Luiz deu um leve sorriso, quase tímido. Só escutei o que ele estava tentando dizer. Todo motor fala. A gente só precisa aprender a ouvir. O homem estendeu a mão. Peter Jackson. Sou dono de uma rede de oficinas. E você, Luiz, é isso? Sim, senhor. Luiz. Vou lembrar desse nome, Luiz. .I, naquela noite gelada, algo mudou. O motor do carro não foi o único a despertar. Um outro motor, o da esperança, voltava a funcionar dentro de Luiz. Luiz não falou sobre o encontro com o homem da Ferrari a ninguém. Parecia um episódio à parte da vida real, como um sonho confuso que se apaga ao amanhecer. Nos dias que se seguiram, a rotina voltou com seu peso implacável. Pratos, sabão, rodos, gritos, humilhações. Naquela semana, os colegas de quarto estavam mais agitados que o normal. Um deles, Davi, havia sido demitido do emprego na construção. Se viu após um cliente ameaçar chamar a imigração. Luiz sabia que esse era o risco que todos carregavam. Bastava uma ligação anônima e tudo acabava. Viver ilegal era existir no fio da navalha. Na quarta-feira, enquanto lavava pratos no Joe's Burger Shack, com os braços mergulhados até os cotovelos em água quente e gordura, Luiz ouviu um burburinho na área da frente. Clientes estavam se levantando das mesas. Alguns garotos tiravam fotos discretamente com o celular. Ele não deu importância. Já tinha visto gente famosa passar por ali de vez em quando. Mas então ouviu o gerente, Kyle, gritar do balcão. Luiz, vem aqui agora. Secou as mãos rapidamente no avental e correu até o balcão, o coração acelerado, temendo mais uma bronca. Mas parou ao ver quem estava ali. Peter Jackson. O mesmo, homem da Ferrari. Vestia um sobretudo elegante e um cachecol cinza. Atrás dele, um segurança particular observava tudo em silêncio. Peter sorriu ao vê-lo. Aí está você. Demorei para te encontrar. Luiz olhou ao redor, inseguro, como se fosse uma pegadinha. Senhor, Jackson, o que está fazendo aqui? Pergunta errada, Luiz. A pergunta certa é: por que você ainda está aqui? O restaurante silenciou. Kyle cruzou os braços, desconfiado. O senhor conhece esse rapaz? Conheço. Esse rapaz me tirou de uma situação complicada na estrada e me provou que entende mais de carros do que muitos dos mecânicos que emprego. Tenho mais de 30 oficinas espalhadas pelo estado e estou aqui para oferecer a ele uma vaga. Luiz sentiu as pernas fraquejarem. Está falando sério? Estou falando de uma vaga como mecânico em uma das minhas melhores unidades. Salário digno, jornada justa. E se você mostrar lá o mesmo talento que mostrou na estrada, quem sabe onde pode chegar? Kyle interrompeu, rindo com desdém. Esse cara é ilegal, senhor. Não tem documentos. Vive se arrastando por aqui para não ser pego. Pode confiar em alguém assim? Peter olhou para Kyle com desprezo. Você sabe o que mais eu vi naquela estrada? Alguém com integridade, inteligência e humildade. Coisas que muitos nascidos aqui não têm. Então, sim, confio.
Luiz sentiu algo que não sentia havia anos. Respeito. Estendeu a mão com os olhos marejados. Aceito, senhor. Muito obrigado. De verdade. Peter apertou sua mão com firmeza. Me chame de Peter. Vamos mudar essa história, Luiz. Começa hoje. Na manhã seguinte, Luiz acordou antes do sol. Mas dessa vez não era o despertador que o arrastava. Era a ansiedade. Ainda não acreditava no que estava acontecendo. Quando chegou à frente da oficina da Jackson Autotech, em um bairro bem mais organizado que o que costumava frequentar, sentiu como se tivesse atravessado um portal. Era um prédio moderno, de vidro, fumê e fachada preta, com uma linha de Ferraris, BMWs e Teslas estacionados na entrada. Luiz respirou fundo e entrou. O cheiro de graxa e óleo de motor era familiar, mas o ambiente era totalmente diferente de tudo o que ele já conhecera. Tudo limpo, organizado. Nada de gritos, nada de humilhações. Foi recebido por uma mulher simpática de cabelos grisalhos, chamada Susan. Luiz, certo? O Peter me avisou que você começaria hoje. Bem-vindo à família. Ela entregou um uniforme novinho com o crachá onde se lia Luiz A. Mecânico. Ele tocou o nome com os dedos. Nunca tinha visto sua identidade impressa em nada naquele país. Parecia que pela primeira vez era alguém. O que espera de mim? Perguntou sério. Que faça o que sabe. Peter me disse que você ouve os motores. Mostre isso aqui. Ela sorriu. E não se preocupe com papelada agora. Ele está cuidando de tudo. Você só precisa trabalhar bem. Nos primeiros dias, Luiz sentiu-se deslocado. Não por falta de habilidade. Consertar os motores parecia como andar de bicicleta. Mas o respeito dos colegas, os equipamentos modernos, a rotina sem abusos, tudo isso era novo demais. O mecânico-chefe, Mike, um americano robusto de barba ruiva, não escondia o ceticismo. O Peter trouxe um imigrante ilegal para trabalhar aqui? Cochichava ele com outro colega. Vamos ver quanto tempo ele dura, mas Luiz ignorava. Deixava que suas mãos falassem por ele. Na segunda semana, entrou na oficina um Maserati com um problema crônico de ignição que ninguém conseguia resolver. Mike passou 3 horas tentando e desistiu. Pode tentar, Brasil, disse com desdém, jogando as chaves para Luiz. Luiz abriu o capô, fechou os olhos por um instante, respirou fundo. Tocou o motor com cuidado. Testou conexões, escutou os ruídos como quem decifrava um idioma esquecido. Em 20 minutos, o motor rugia de novo. Como fez isso? Mike perguntou incrédulo. Luiz apenas sorriu. Ele só precisava ser escutado. Naquele dia, Mike não disse mais nada. Mas no fim do expediente, deixou um café em cima da bancada de Luiz, sem dizer uma palavra. Com o passar das semanas, Luiz foi conquistando todos. Até os clientes pediam por ele. Susan dizia que o telefone da sede não parava de tocar com elogios. E pela primeira vez, Luiz começou a juntar dinheiro. Mandava parte para os pais no Brasil e guardava o restante com um propósito em mente: conquistar o que sempre sonhou. Dignidade. Mas as feridas antigas ainda estavam lá. E Luiz sabia. A vida nos Estados Unidos podia ser gentil em alguns dias, mas bastava um erro para tudo desmoronar. 3 meses se passaram. Luiz já não era apenas o mecânico brasileiro, era o mais requisitado da oficina. Clientes ricos vinham de outras cidades só para deixar seus carros sob o cuidado dele. Peter, satisfeito, o promoveu a gerente da equipe de mecânicos. Na parede da sala de descanso, penduraram uma foto dele ao lado do primeiro Maserati que consertou. A legenda dizia, Luiz A., The Engine Whisperer. Mesmo com a vida se ajeitando, Luiz ainda dormia no mesmo quarto dividido com Davi e mais 2 latinos. Cada centavo poupado tinha destino certo. Ele sonhava em ter sua própria casa, um lar, onde pudesse viver sem medo, sem escutar sirenes de imigração
ou ouvir as palavras deporte e ilegal, sussurradas em vozes traiçoeiras. Numa tarde de sexta-feira, Peter o chamou para uma conversa reservada em seu escritório. Luiz, você tem feito um trabalho incrível. A unidade onde você está liderando teve o maior crescimento no último trimestre. Recebemos ótimas avaliações e... Ele sorriu, mas logo ficou sério. Por isso, quero te oferecer mais do que elogios. Luiz ficou em silêncio. Quero patrocinar o seu processo de cidadania. Aquelas palavras atingiram Luiz como um relâmpago. Senhor... Você tem certeza? Peter assentiu. Já consultei um advogado de imigração. Vai ser demorado, burocrático e caro, mas possível. Só preciso da sua permissão. Luiz engoliu seco. Tinha medo de acreditar. Por que faria isso por mim? Porque você me lembrou de quem eu era antes do dinheiro. Quando meu pai morreu, minha mãe limpava casas para nos sustentar. E um dia, um mecânico como você consertou nosso carro de graça. Disse que não se cobra por ajudar a esperança a continuar rodando. Nunca esqueci aquilo. Luiz apertou a mão de Peter com os olhos marejados. Obrigado. De verdade. Isso muda tudo, mas o destino é mestre em testar os que sonham. E a tempestade veio dias depois. Um inspetor federal apareceu de surpresa na oficina. Vestido de preto, olhar frio, crachá pendurado no peito. Disse estar ali para investigar uma denúncia anônima sobre imigrantes ilegais trabalhando para a Jackson Autotech. Luiz congelou. O sangue deixou seu rosto. Susan correu para alertar Peter, que chegou em minutos. Luiz, fique calmo. Não diga nada. Deixe comigo, sussurrou Peter. O inspetor foi direto. Estamos cruzando dados. Um nome nos chamou a atenção. Luiz Sá. Sem número de seguro social. Sem registro oficial. Como esse homem trabalha daqui? Peter respirou fundo. Ele trabalha sob meu patrocínio. Estou em processo de legalização do status dele. Tenho um advogado cuidando disso. O inspetor estreitou os olhos. Isso ainda não é garantia. Ele não pode trabalhar legalmente até o processo ser aprovado. E pode ser deportado se for confirmado o status ilegal. Luiz, em pé, sentiu o mundo girar. Voltaria para trás? Voltaria a ser invisível? Mas Peter não hesitou. Se tiver que levar alguém, leve a mim. Eu o contratei. Eu confio nele. Eu respondo por ele. O inspetor fez anotações, entregou um papel e saiu sem mais uma palavra. Mas deixou um aviso. Voltaremos. A tensão pairou no ar por dias. Luiz agora vivia um novo tipo de medo. O de perder tudo no exato momento em que começava a ter algo. As semanas seguintes foram feitas de passos cautelosos e noites mal dormidas. Luiz já não andava de cabeça erguida, mesmo sendo gerente. A denúncia contra ele podia significar deportação imediata, e ele sabia disso. Peter, por sua vez, intensificou os contatos com o advogado de imigração. A papelada foi acelerada. Testemunhos de clientes e funcionários foram reunidos, e até uma carta do próprio Peter foi anexada ao processo. Mas o medo era um parasita. Mesmo diante das tentativas de solução, ele se agarrava ao peito de Luiz, sufocando qualquer esperança. Numa tarde cinzenta, Peter entrou apressado na oficina e chamou Luiz para uma conversa reservada. Recebemos a convocação. Eles querem ouvir você pessoalmente. Em uma semana. Luiz ficou pálido. Ou seja, é o dia em que decidem se eu fico ou sou mandado de volta. Peter assentiu. O advogado disse que é uma boa chance, mas você precisa ser honesto, precisa contar sua história. Tudo. Naquela noite, Luiz voltou mais cedo para casa. Sentou-se no colchão fino, com os olhos perdidos no teto. Os colegas perceberam o clima pesado. Fala com a gente, mano. O que tá pegando? Perguntou Davi. Luiz então contou tudo. Desde o dia em que chegou de forma clandestina, os subempregos, os
Abusos, até o momento em que ajudou Peter e ganhou a chance de mudar de vida. Quando terminou, Davi enxugava discretamente os olhos. "Você vai vencer isso, irmão. Se depender da gente, vai. E vamos com você." Na semana seguinte, Luiz compareceu à audiência imigratória em um prédio federal de Boston. O coração batia, e como um tambor de guerra. Sentou-se diante do juiz, uma mulher de expressão severa, e começou a contar tudo do começo. Falou sobre o Brasil, sobre a morte do pai, sobre a fome, a chegada ao Texas escondido na traseira de um caminhão. Descreveu os trabalhos sem carteira, as humilhações, o medo constante. "Mas mesmo sendo invisível, eu nunca parei de trabalhar, nunca roubei, nunca menti sobre quem eu era. Só queria um lugar no mundo onde pudesse respirar sem medo." A juíza o ouviu com atenção. Peter também falou, exaltando as qualidades de Luiz como trabalhador e como ser humano. Susan depois. Até um cliente idoso, veterano de guerra, enviou uma carta dizendo que Luiz era um homem honrado, mais americano que muitos por aqui. Após 3 horas, a juíza fez uma pausa. O silêncio cortava o ar. "Senhor Luiz Alves", disse ela finalmente, "sua situação migratória é irregular, isso é fato, mas sua trajetória mostra esforço, integridade e contribuição genuína à sociedade americana. Não vejo motivo para removê-lo. Sua petição será aceita para residência permanente e o processo de cidadania será iniciado." Luiz não ouviu o resto. As lágrimas vieram antes das palavras. Peter segurou seu ombro. Davi e os colegas se abraçaram em silêncio do lado de fora. Naquela tarde, o imigrante invisível finalmente foi visto. 3 anos haviam se passado desde o dia da audiência. O tempo não apagou as dores que Luiz viveu, mas foi curando as feridas. Ele agora era um cidadão americano naturalizado. Tinha documentos, um nome reconhecido pelo sistema e, finalmente, uma casa para chamar de sua. Era uma pequena residência com varanda em uma rua calma nos arredores de Boston. Nada luxuoso, mas aconchegante. As paredes eram decoradas com fotos dos pais no Brasil, da oficina, da cerimônia de cidadania e de um quadro com a frase que mais marcou sua vida: "Não se cobra por ajudar a esperança a continuar rodando." Na garagem, Luiz mantinha um carro que reformara com as próprias mãos, um Dodge antigo, azul marinho. Era o mesmo modelo que o pai dirigia no Brasil antes de morrer. Um tributo. Peter se tornara mais do que patrão. Era um amigo, quase um irmão. Eles abriram juntos uma nova unidade da Jackson Autotech, batizada de Oficina Esperança. Nela, Luiz coordenava um programa de treinamento para jovens imigrantes, ajudando-os a aprender mecânica, inglês e, acima de tudo, a encontrar dignidade. "Aqui ninguém começa por baixo", dizia Luiz aos novatos. "Começa de onde está, com quem é, e a gente sobe junto." Num sábado de primavera, Luiz recebeu uma visita inesperada. Era Davi, o amigo com quem dividira o quarto por anos, com a esposa grávida ao lado. Ele trazia um envelope. "Tá preparado?" perguntou sorrindo. Luiz abriu o envelope e viu o ultrassom. "É um menino, e a gente decidiu. Vai se chamar Luiz." Em sua homenagem, o antigo mecânico segurou o papel trêmulo. "Vocês não sabem o que isso significa para mim." "A gente sabe sim. Você nos mostrou que é possível vencer sem deixar de ser quem somos, que dá para andar erguido mesmo, com a alma rasgada." Mais tarde, naquele dia, Peter chegou com uma garrafa de vinho e um presente nas mãos. Era uma caixa de ferramentas antiga, mas restaurada, com o nome de Luiz gravado em ouro na tampa. "Essa foi a primeira caixa que usei quando abri minha oficina. Agora é sua." Luiz a segurou como se segurasse um troféu. E pensar que tudo começou numa estrada vazia, com uma Ferrari quebrada. Peter riu. "Às vezes o motor que quebra é o da vida, e só quem tem mãos calejadas consegue colocar ele para funcionar de novo."
Naquela noite, sentado na varanda, Luiz observou o céu. As estrelas não eram as do Brasil, mas ele já não sentia que estava longe de casa. Porque lar, ele percebeu, não era um lugar, era um estado de alma, e a dele, enfim, estava em paz. Se essa história tocou o seu coração, não deixe que ela pare por aqui. Curta o vídeo para que mais pessoas conheçam a jornada de Luiz. Comente aqui embaixo o que essa história significou para você. Sua voz é importante. Compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. E se inscreva no canal para mais histórias reais, emocionantes e transformadoras como essa. Porque cada vida tem valor e cada história merece ser contada.